Eu acredito que quem veio hoje recebeu mais uma parcela de bênção, de edificação para a sua vida. E hoje nós estivemos aprendendo, eu achei maravilhoso a lição de hoje, e a gente fica sempre maravilhado quando o Senhor ele fala algo mais na sua palavra. Se você já leu a palavra 10 vezes, sem ser o que você lê, o Senhor vai ter sempre algo a falar através dessa palavra para nós. Aleluia! Hoje nós estivemos aprendendo, falando no texto do tema, a suprema aspiração do crente. Paulo falou com muita propriedade a respeito desse desejo, desse desejo profundo de atingir uma meta espiritual, sonho ou também ambição. Então nós vemos Paulo falando ali, querida igreja, que o crente ele deve ter um desejo, aspirar alguma coisa quando ele conhece o Senhor. E Paulo falando disso, ele ainda diz aonde ele prossiga para o alvo. O crente tem que ter um alvo a atingir. Pelo prêmio, o alvo vai lhe dar um prêmio. E eu vi uma coisa maravilhosa, que ele diz que dentro de tudo isso, para você realizar todo esse desejo, essa aspiração, você tem que ter um conhecimento de Cristo. Às vezes nós achamos que temos que aceitar Jesus e pronto, acabou, não preciso mais nada, e vou esperar ele aqui apenas me levar para a glória. Não, isso não é o suficiente. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que aspirar alguma coisa dentro de ser aceitado ao Senhor como o único e suficiente Salvador. Paulo está dizendo que não é só isso que o crente tem que ter. E que para ele alcançar esse desejo, essa realização, ele tem que ter o conhecimento de Jesus. Olha o que ele diz assim, Paulo diz que a conquista, você deve ter aspiração e também para conquistar a excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Nós não podemos apenas ter o conhecimento de Jesus Cristo porque alguém fala determinada coisa para nós. Nós temos que ter o conhecimento na prática, no nosso, não é? E Paulo está dizendo que quando você tem o conhecimento de Jesus Cristo, você passa a conhecê-lo melhor e você fica parecido com ele. Eu fiz uma coisa extraordinária, Paulo tem a ousadia, dentro dessa lição ainda, ele diz assim para nós, nessa mesma carta, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Alguém quer a ousadia de dizer assim, olha, me imita eu. E se vocês me imitarem, vocês vão estar imitando Cristo. Vocês vão ficar parecidos com Ele. E eu vi uma coisa que agora me fez lembrar, e de manhã eu também falei para as irmãs, que estar parecido com Cristo é algo extraordinário. Parece que você some do cenário e fica o Senhor. E dentro a respeito, eu fiz um comentário de um homem que ficou tão parecido
evangelização que ele tinha lá na África. E ele pregava naquele lugar e falava do Senhor. Lá naquele lugar. Esse homem teve uma vida na presença do Senhor e se desenvolveu, tinha uma responsabilidade, ele casou, teve filhos e bom, morreu. Ele morreu de malária aos 80 anos, não lembro agora a idade. Mas uma coisa excelente esse homem deixou, porque ele adquiriu a aparência de Cristo, ele se tornou parecido com Cristo. Sabe o que aconteceu? Os responsáveis por aquela obra lá na África mandaram outro missionário para lá. E para continuar evangelizando aquelas tribos lá. E esse missionário, ele havia estado em algumas tribos ali, evangelizando durante o tempo que ele esteve na África. E ele pregava a palavra do Senhor e chegou um outro lá para substituí-lo. E esse novo missionário começou a falar de um homem que era maravilhoso, que ele era manso, que ele era amoroso. Começou a falar de Jesus, mas ele falava de um homem. E aquela tribo ficou maravilhada, porque ele dizia assim: eu sei, nós sabemos de quem é que você está falando. E o missionário disse: como sabe de quem eu estou falando? Eles não conhecem Jesus. Não é? Nós sabemos de quem você está falando. Ele mora lá do outro lado do rio. Mas o missionário estava falando de Jesus, igreja do Senhor. Não estava falando do missionário desse. Qual é o nome que eu falei? Cristo. Deve ser essa tradução. Não estava falando de Jesus. Estava falando de um homem que se tornou tão parecido com Cristo, tão parecido com Cristo, a ponto de aqueles que estavam ouvindo, nós sabemos de quem você está falando. Nós conhecemos, nós sabemos desse homem, nós ouvimos falar, ele nunca tinha estado naquela tribo, ele nunca tinha pregado para aqueles que estavam dizendo que sabiam dele. Mas ele disse: ó, nós sabemos desse homem aí, nós sabemos, ele mora lá do outro lado dele. Será que nessa noite o Senhor, glória, se eu estiver falando de algum de vocês, e se vocês estiverem falando de mim, será que eu vim? Mas não se referindo a mim, se referindo a atributos que só ele tem, e pode dizer assim: eu sei de quem você está falando. Você está falando da irmã Lindalva. Você está falando do irmão João. Você está falando do irmão Nelson. Eu estou falando dele. Estou falando de Cristo. Ó, igreja do Senhor. Quem é a escola bíblica dominical, igreja? Quem é a escola bíblica dominical? Venha aprender mais. Vem ter conhecimento dele. A ponto que uma hora dessa nós vamos nos tornar parecidíssimos com ele. Glória a Deus. Quando estiverem falando dele, vamos pensar o que é de nós que estamos falando. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Oh, glória. Grande